Os segredos da poderosa ciência e tecnologia nazistas finalmente foram revelados. Nos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando as nuvens de tempestade do conflito pairavam sobre a Europa, uma força militar se destacou rapidamente. O poderoso exército do Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. Equipado com tecnologia avançada e armas modernas, como os temíveis tanques Panzer e os devastadores foguetes V2, o exército alemão conhecido como Wehrmacht parecia imparável, espalhando devastação e conquista por todo o continente. O segredo por trás da força terrível do Terceiro Reich residia em sua capacidade tecnológica. Desde os tanques que dominaram o campo de batalha até os foguetes que causaram destruição dos céus, armas e táticas de ponta desempenharam um papel crucial na definição do curso do conflito. Essas inovações permitiram que a máquina de guerra nazista inspirasse medo nos corações de seus inimigos, deixando um rastro de destruição por onde passava. Eu sou Francisco Carlos e no vídeo de hoje vamos te revelar os poderosos segredos da ciência e tecnologia nazistas que fizeram eles dominarem o mundo naquele período. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora, vamos ao vídeo. Inovações tecnológicas do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas alemãs destacaram-se por sua notável capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico, buscando constantemente obter vantagem sobre seus oponentes. Os militares alemães conceberam e implementaram algumas das armas e tecnologias mais avançadas da época, marcando um período de rápida inovação que lançou as bases para muitas das tecnologias modernas de guerra. Uma das conquistas notáveis foi o Messerschmitt M262, conhecido como Andorinha, uma maravilha da engenharia aeronáutica. Desenvolvido sob a supervisão do renomado projetista de aeronaves alemão Dr. Willy Messerschmitt, o M262 realizou seu primeiro voo de teste bem-sucedido em 18 de julho de 1942, pilotado por Fritz Wendel. Apesar de seu potencial para alterar o curso da guerra, o M262 enfrentou desafios, incluindo interferências políticas e atrasos na produção, sendo entregue à Luftwaffe apenas em agosto de 1944. Outra notável inovação foi o foguete V2, oficialmente denominado Arma de Vingança 2, desenvolvido por Werner von Braun e sua equipe no Centro de Pesquisa do Exército Pinamumba. Esse míssil balístico movido a combustível líquido foi o primeiro do mundo capaz de atingir alvos a mais de 320 quilômetros de distância. Criado como resposta ao desejo de Hitler por uma arma de vingança contra as campanhas de bombardeio dos aliados, o V2 fez seu primeiro voo de teste bem-sucedido em 3 de outubro de 1942, transportando uma ogiva de 1 tonelada a velocidades supersônicas, tornando-se quase impossível de interceptar. O primeiro uso operacional do foguete V2 ocorreu em 7 de setembro de 1944. Quando um desses foguetes foi lançado sobre Paris a partir de uma plataforma móvel. Ao longo da guerra, mais de 3.000 foguetes V2 foram lançados contra alvos aliados, causando danos significativos e perdas de vidas. Os engenheiros alemães também desenvolveram tecnologia de radar de ponta, como o radar de Wurzburg e um radar gigantesco desempenhando papéis cruciais na detecção e rastreamento de aeronaves inimigas. Além disso, avançaram no campo da tecnologia infravermelha, criando a visão noturna Zielgerath 1229 Vampiro para o rifle de assalto Sturmgewehr 44, permitindo à infantaria alemã atacar alvos de forma mais eficaz em condições de pouca luz. A inovadora bomba guiada Fritz Schiss também merece destaque. Essa munição guiada com precisão foi utilizada para afundar o navio de guerra italiano Roma em setembro de 1943, demonstrando a abordagem progressista dos militares alemães no desenvolvimento de armas. Este exemplo precoce de uma bomba inteligente influenciou o desenvolvimento de munições guiadas na era pós-guerra. E não podemos ignorar os avanços da indústria de tanques alemães.
Eles produziram alguns dos tanques mais avançados da guerra, como o Tiger I, o Tiger II e o Panther Tank, com armaduras espessas e inclinadas e armas poderosas que impunham respeito nos campos de batalha. Os engenheiros alemães também conceberam e construíram o fuzil STG-44, a primeira arma de assalto operacional do mundo. Um veículo de combate versátil inicialmente planejado para fornecer apoio próximo à infantaria, mas que se transformou em um eficaz caça-tanques. Essas inovações destacam a habilidade dos militares alemães na busca incansável pela excelência tecnológica durante esse período histórico. E agora eu vou te mostrar, mais a fundo, um pouco das armas mais poderosas e tecnológicas utilizadas pelos alemães. Então, continua comigo. Tanques Panzer alemães. A saga dos tanques teve início nos anos 1930, quando a República de Weimar e, mais tarde, a Alemanha nazista se dedicaram a criar uma nova geração de veículos blindados. Heinz Guderian, um visionário oficial e arquiteto-chefe do Corpo de Tanques alemão, desempenhou um papel crucial nesse desenvolvimento, focando na importância da velocidade e mobilidade na guerra moderna. Os tanques alemães, como o Panzer II e o IV, lideraram invasões com sucesso devido à sua velocidade, coordenação e estratégia tática. O Panzer IV, especialmente, destacou-se como líder das forças blindadas alemãs, evoluindo ao longo da guerra. Contudo, enfrentaram desafios com a chegada de tanques aliados e soviéticos mais robustos, notavelmente o T-34 soviético durante a Operação Barbarossa. Isso impulsionou o desenvolvimento de dois tanques icônicos, o Tiger e a Panther, que significam tigre e pantera, respectivamente. O tigre, temido pelo seu canhão poderoso, enfrentou desafios devido ao peso, resultando no surgimento do King Tiger. Paralelamente, a Panther foi introduzida como resposta ao T-34, destacando-se como tanque versátil da guerra. Apesar das realizações, os tanques não puderam impedir o avanço dos aliados, devido à produção limitada e escassez de recursos. Mesmo assim, o legado dos tanques Panzer persiste na história militar. As táticas inovadoras e os princípios de design de Guderian continuam a influenciar a guerra de tanques pós-guerra. A visão de Guderian sobre armas combinadas com tanques se tornou o padrão para a guerra blindada moderna, refletindo-se em tanques icônicos pós-guerra como o M60 americano, o T-54-55 soviético e o Centurion britânico, enfatizando a importância do equilíbrio entre armadura, poder de fogo e mobilidade. A estratégia Blitzkrieg. A estratégia Blitzkrieg, também conhecida como Guerra Relâmpago, foi uma tática revolucionária que marcou os estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial para o Reich alemão, desenvolvida por visionários militares como Heinz Guderian e Erich von Manstein. Essa abordagem transformou a natureza da guerra, destacando a importância da velocidade, surpresa e concentração de forças mecanizadas para golpes rápidos e devastadores. As origens da Blitzkrieg remontam aos anos entre guerras, quando líderes militares alemães buscavam superar a natureza estática das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Inspirados por estratégias britânicos, Guderian e seus oficiais imaginaram uma forma móvel e fluida de guerra, coordenando artilharia, infantaria, tanques e apoio aéreo para penetrar rapidamente nas linhas inimigas. O teste real da Blitzkrieg ocorreu com a invasão da Polônia, em setembro de 1939. As forças alemãs, lideradas por divisões Panzer e apoiadas por bombardeiros de mergulho Stukas, rapidamente superaram as defesas polonesas, conquistando uma vitória impressionante em apenas um mês. Imagens de tanques alemães e Stukas marcaram o início de uma nova era na guerra. No ano seguinte, a Blitzkrieg alcançou novos patamares durante a invasão da França e dos Países Baixos. O ousado plano Ziegel-Schmidt, proposto por Manstein, surpreendeu os aliados ao atravessar a densa floresta de Ardennes. Os Panzers, liderados por Guderian, pegaram as forças francesas e britânicas de surpresa, avançando rapidamente em direção ao Canal da Mancha. Apesar da corajosa resistência na Batalha de Arras, as forças alemãs cercaram a maioria das forças aliadas na Europa,
levando à evacuação dramática de mais de 330 mil soldados na Operação Dínamo. O sucesso inicial da Blitzkrieg na Polônia e na França surpreendeu o mundo, estabelecendo os militares alemães como uma força aparentemente imparável. No entanto, as limitações dessa estratégia se tornaram evidentes na vastidão da União Soviética, onde dificuldades logísticas e condições climáticas adversas testaram os limites da mobilidade e das linhas de abastecimento alemães. À medida que os aliados se adaptavam e se desenvolviam contramedidas, os desafios para replicar as vitórias impressionantes dos primeiros anos da guerra aumentaram para os militares alemães. Waffen-SS. A Waffen-SS, originada durante o regime nazista, destacou-se como uma das organizações militares mais controversas da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, formada como o braço armado do partido, evoluiu para uma força de combate notável por sua destreza e lealdade a Adolf Hitler. Apesar de conquistas no campo de batalha, seu legado é marcado por crimes de guerra e participação no Holocausto. Criada nos anos 1930 por Heinrich Himmler para proteger o nazismo, a Waffen-SS expandiu-se rapidamente durante a guerra, contando com mais de 900 mil membros de diversas nacionalidades. Essa organização enfrentou batalhas intensas, mas apesar de episódios bem-sucedidos na guerra, a reputação da Waffen-SS é manchada por atrocidades como o massacre na Abadia de Arden. Chamada para defender Berlim, a Waffen-SS lutou até o fim, revelando devoção fanática ao homem do bigode. Após a derrota, muitos foram julgados por crimes de guerra, revelando a extensão do envolvimento da Waffen-SS no Holocausto, lançando uma sombra sobre suas conquistas no campo de batalha. Predadores silenciosos. A campanha do U-Boat. A Batalha do Atlântico entre a Marinha de Guerra Alemã e as marinhas aliadas põe um confronto decisivo que moldaria o destino do mundo na Segunda Guerra Mundial. No centro dessa disputa estavam submarinos tipo 7 alemães, ameaças mortais que buscavam cortar as linhas de abastecimento das Ilhas Britânicas, liderados por Otto Kretschmer e Günther Prien. Esses submarinos mostraram-se formidáveis, afundando até mesmo comboios fortemente defendidos. A campanha atingiu seu auge no período de 1940 a 1941, quando os submarinos alemães infligiram pesadas perdas aos comboios aliados. No entanto, os aliados, por meio de novas tecnologias e táticas como Luftwaffe e aeronaves de longo alcance, ganharam vantagem. As palavras do almirante Karl Dönitz sobre cortar as rotas marítimas britânicas perderam força. Apesar da introdução do submarino tipo 21, com design avançado, atrasos na produção e falta de tripulações experientes limitaram sua eficácia. O Terceiro Reich em colapso viu os submarinos sobreviventes sendo afundados ou se rendendo, marcando o fim da ameaça silenciosa das profundezas. A narrativa da campanha do U-Boat é uma história de sacrifício, coragem, inovação tecnológica e, eventualmente, declínio diante do avanço dos aliados. As inovações táticas e a supremacia aérea. À medida que a Europa se via envolta nas nuvens da Segunda Guerra Mundial no fim da década de 1930, a recém-formada Luftwaffe e a Força Aérea Alemã emergia como uma poderosa ferramenta de agressão nazista. Sob a supervisão de Hermann Göring, a Luftwaffe adotava táticas inovadoras e aeronaves de ponta, deixando um impacto duradouro na história da aviação. O bombardeiro de mergulho Stuka personificava as inovações táticas, realizando mergulhos quase verticais para liberar sua carga mortal com precisão devastadora. Esse avião desempenhou um papel crucial na estratégia Blitzkrieg alemã, causando pânico nos inimigos e contribuindo para a guerra psicológica durante as invasões da Polônia, França e União Soviética. Além do Stuka, a Luftwaffe contavam com uma frota impressionante de caças, incluindo o caça Bf-109 e o Fw-190, que garantiram superioridade aérea às forças terrestres alemãs. Pilotado por pilotos como Erich Hartmann e Adolf Galland, tornaram-se símbolos da suposta invencibilidade da Luftwaffe, alcançando notáveis vitórias aéreas.
As inovações táticas da Luftwaffe não se limitavam às aeronaves, estendendo-se a uma abordagem sofisticada de comando e controle, proporcionando autonomia aos pilotos no calor da batalha. No entanto, à medida que a maré da guerra virava contra o Terceiro Reich, a Luftwaffe enfrentava desafios crescentes. Apesar da introdução de aeronaves avançadas como o Me-262, a Luftwaffe não conseguiu conter o avanço do poder aéreo aliado, que devastou cidades alemãs e enfraqueceu a máquina de guerra aérea nazista. A história da Luftwaffe é marcada por lutas intensas, inovações ousadas e pelo declínio diante do poder industrial e tecnológico avançado dos aliados. Segredos na Guerra das Comunicações. No cenário sombrio da espionagem e inteligência durante a Segunda Guerra Mundial, a comunicação segura era crucial e a máquina Enigma tornou-se uma peça notável de tecnologia para codificar mensagens alemãs. Desenvolvida na década de 1920, a Enigma era uma maravilha de engenharia e criptografia, usando rotores e placas de plug para criar combinações quase inquebráveis. Os alemães confiavam na segurança da Enigma para transmitir informações vitais, acreditando que sua complexidade a tornava virtualmente impenetrável. No entanto, sem o conhecimento dos alemães, uma equipe de criptoanalistas poloneses lideradas por Marian Rejewski fez avanços na decifração do código Enigma. Compartilhando suas descobertas com os britânicos, uma equipe incluindo Alan Turing usou habilidades matemáticas e dispositivos revolucionários como um bombardeiro de Turing para quebrar o código Enigma. Essa descoberta, conhecida como Ultra, forneceu aos aliados uma inteligência inestimável no planejamento de operações de combate à ameaça alemã. Os decifradores de código britânicos, ao decifrar os segredos enigmáticos, desempenharam um papel crucial na luta dos aliados contra a máquina de guerra alemã. A descoberta do código Enigma teve profundas consequências, permitindo antecipar e perturbar os planos inimigos, salvando vidas e virando a maré da guerra a favor dos aliados. Alguns historiadores argumentam que o trabalho feito pela equipe de cientistas da computação e matemáticos britânicos encurtou a guerra em vários anos, salvando milhões de vidas. Assim, os verdadeiros mestres do campo de batalha foram aqueles que decifraram os segredos enigmáticos para garantir a vitória. O exército alemão na Segunda Guerra Mundial. O exército alemão da Segunda Guerra Mundial permanece como um símbolo poderoso, representando tanto o auge da destreza militar quanto as profundezas da loucura humana. Apesar de seus notáveis pontos fortes, ele acabou sendo derrotado por uma combinação de erros estratégicos, extensão excessiva e a resiliente determinação das nações aliadas. Ao examinarmos as limitações que levaram à queda do exército alemão, podemos extrair valiosas lições sobre a natureza da guerra e estratégias a serem aprendidas. Um dos fatores mais significativos que contribuíram para a derrota foi o erro estratégico de invadir a União Soviética, a chamada Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941. Essa campanha brutal, embora inicialmente bem-sucedida, levou a Alemanha ao seu ponto de ruptura. As vastas distâncias, o clima severo e a resistência tenaz das forças soviéticas impactaram significativamente o exército alemão, minando sua força e desviando recursos valiosos de outros teatros de operações. Os desafios logísticos foram exacerbados pela rápida expansão das linhas de abastecimento sobrecarregadas, particularmente na frente oriental. A escassez de munição, combustível e outros suprimentos vitais prejudicou o avanço alemão em direção a Moscou e Stalingrado. As dificuldades logísticas tornaram-se mais intensas à medida que a maré da guerra se voltava contra os alemães, com a campanha de bombardeios dos aliados impactando severamente a capacidade da Alemanha de sustentar a guerra. Outro fator crítico na derrota foi a absoluta resiliência e determinação das nações aliadas. Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, entre outros, provaram ser adversários formidáveis. Seu poder industrial, econômico e militar, combinado, eventualmente esmagou a máquina de guerra alemã. A mobilização eficaz de homens e materiais aliada ao compromisso inabalável com a causa da vitória
inclinou a balança a favor das nações aliadas. A história das limitações e da derrota do exército alemão serve como um lembrete claro dos perigos da arrogância e destaca a importância da adaptabilidade na condução da guerra. As lições aprendidas incluem a necessidade de uma avaliação realista das capacidades, a perigosidade de estender excessivamente as forças, a importância de forjar alianças fortes e manter uma infraestrutura logística robusta e adaptável. Outra lição crucial é o papel do moral e da determinação face à adversidade. Apesar dos sucessos iniciais e da coragem dos líderes alemães, eles sucumbiram à pressão implacável das forças aliadas. A determinação dos soldados soviéticos, americanos, britânicos e outros aliados, bem como seu compromisso inabalável com a causa da liberdade, permanecem como um testemunho do poder do espírito humano e da vontade indomável de resistir à tirania. Em conclusão, a história do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial é uma narrativa de triunfo e tragédia. Seus avanços em táticas tecnológicas e liderança foram notáveis, mas foram seus erros estratégicos e a determinação inabalável das forças aliadas que levaram à derrota. Ao refletirmos sobre a jornada do exército alemão, recordemos as palavras de Winston Churchill: aqueles que não conseguem aprender com a história estão condenados a repeti-la. Qual sua opinião sobre essa tecnologia que os alemães tinham em mãos naquela época? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.